Olá, prezados irmãos, paz seja com todos vocês, bem-vindo a mais um estudo aqui do nosso canal, e hoje eu estou trazendo este tema. Constantino mudou o sábado para o domingo, é verdade isso aqui, irmão Fábio? Constantino mudou o sábado para o domingo. O que dizem sobre esse tema? Dizem que Constantino mudou a lei de Deus, mudando o dia de guarda do sábado para o domingo. Hoje vamos analisar o edito de Constantino e relacioná-lo aos conceitos bíblicos sobre guarda, e santificação de dias sagrados. E vamos ver se bate mesmo ou não. O que há de verdade nisso que as pessoas falam e o que há de mentira, o que há de equívocos, digamos assim, em tudo isso. Vamos lá? Vamos para o estudo? Para começar, eu quero pegar aqui o edito, Vamos ler o edito aqui. Edito de Constantino, aqui, ó. Foi no dia 7 de março do ano de 321 DC, que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Dia dos Deus Sol, divindade oficial do império nessa altura, e que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para esse dia. Então a gente percebe que quando o pessoal fala que o dia do sol, que o domingo, o primeiro dia da semana é o dia do sol, tal, essa explicação é verdadeira. Constantino achou por bem colocar o dia de descanso no domingo, porque tinha alguma relação com o Deus Sol, que era a antiga religião lá, digamos, a antiga religião de Constantino adorava ali no Deus Sol. Então ele achou por bem separar esse dia, o domingo, aí como o dia de descanso. Até aqui nós estamos diante de verdades, ok? Isso é fatos, fatos e verdades. Aqui, ó, que no venerável dia do sol, o primeiro dia da semana, os magistrados e os que residem nas cidades descansem, e que todas as oficinas estejam fechadas. Porém, nos campos, os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para que as sebinteiras ou a plantação de vinhas. Então aqui ele fala do dia do sol, ok? E fala que seria um dia de descanso, realmente. Porém, ele abre uma exceção aqui. Ele fala que os campos e as vinhas teria exceção, poderia sim trabalhar nesse dia, tá? Aqui, esta ordem do imperador Constantino destinou-se a regular o cotidiano das populações de todo o Império Romano, tentando uniformizar os hábitos de gestão do calendário entre os dias de trabalho e o dia de descanso, no ciclo semanal de 7 dias. Não foi por acaso que o dia decretado como de descanso tenha sido domingo, porque era o dia do Deus Sol, Sol Invictus, que era uma divindade oficial do Império dessa época. Então aqui, o que há de fato sobre isso? O fato é que realmente Constantino separou o domingo como dia de descanso, porque esse dia tinha a ver com o Sol Invictus, que era uma divindade pagã ali. Então foi conveniente, foi muito bom colocar esse dia, aproveitar, juntar o útil ao agradável. Mas a questão aqui que nós estamos analisando é se Constantino mudou a lei de Deus e se Constantino realmente mudou o dia de guarda do sábado para o domingo, tá? A questão aqui é essa. Então vamos lá, vamos voltar aqui ao slide. Então aqui, irmãos, eu tenho o sábado na concepção da lei, na concepção espiritual, certo? Quando fala sobre o sábado do sétimo dia, o sábado do sábado como um mandamento, eu tenho 3 aspectos que eu não posso dissociar um do outro. Que eu tenho um dia sagrado, ok? O sétimo dia da semana é sagrado. Foi separado como sagrado por Deus. Aí esse dia sagrado, eu tenho a questão de descansar nesse dia. Então veja bem, eu descanso nesse dia, no sétimo dia, porque ele é sagrado, ok? Então está relacionado aqui, ó. Eu cesso todo e qualquer trabalho, voltando, como eu expliquei da última vez, há exceções, é claro, salvar vidas, trabalhos espirituais, mas tirando essas questões aí, todo e qualquer trabalho
eu cesso nesse 7º dia porque é um dia sagrado. Então, assim, ao cessar as minhas atividades desse dia, eu estou o quê? Santificando o dia de sábado. Então, veja bem, voltando aqui, para ficar bem claro, é um dia sagrado e, por ser sagrado, eu cesso não só a atividade de ir ao emprego, ok? De deixar de trabalhar com o sentido de ir ao emprego, mas eu cesso toda e qualquer atividade desse dia, todo tipo de trabalho, né? Como, por exemplo, lavar louça, passar pano, pegar ônibus, todo ou qualquer trabalho, claro, salvo exceções aí que eu já expliquei para vocês. Isso aqui implica o sábado, ok? Mandamento do sábado. E não é só descansar, é também santificar, ok? E há outros mandamentos relacionados a restrições que tem a ver com santificar, porque o dia é sagrado. Isso tem a ver com o sábado, tá? Agora, o que vocês não podem confundir? Vocês não podem confundir o sábado como um dia espiritual e sagrado, como qualquer dia da semana, como um dia de descanso físico, que tem a ver com as leis civis das nações. Qualquer nação, qualquer país tem autoridade, até da parte de Deus, para separar qualquer dia da semana como um descanso físico e mental para os seus funcionários, para os seus empregados, tá? Até esse ponto, se a questão é descansar, não seria uma transgressão da lei de Deus. Entendem? Não seria pecado qualquer nação, até o 7º dia mesmo da semana, digamos assim, que uma nação, um país fala, olha, como os judeus descansavam lá no 7º dia e santificavam o 7º dia, né? Que tal a gente colocar o 7º dia como um dia de descanso aqui para todo trabalhador e tal? Não seria errado, não seria nenhum erro. Onde está o erro aí? Onde estaria o pecado aí? Tá? Que aí a Torá, a lei, proíbe, né? É você colocar qualquer outro dia da semana na forma do sábado do 7º dia para os judeus. Em outras palavras, se você pegar a segunda-feira, a terça ou mesmo o domingo e falar que esse dia é dia sagrado e falar que você tem que santificar esse dia e falar que não somente os trabalhos como trabalho no sentido de emprego, mas falar que trabalhos com sentido de igual os judeus fazem com o sábado, aí seria pecado, né? O que seria pecado? Como eu disse no último estudo, qualquer nação decretar para os seus membros lá que o sábado do 7º dia tem que ser santificado como um sinal de Deus entre essa nação, aí seria pecado, porque Deus deu esse sinal somente para Israel, não para outra nação. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não sei se eu estou sendo claro, eu não sei se eu estou confundindo. Se colocar qualquer dia da semana, inclusive o 7º dia, como somente um dia de descanso, não é errado, tá? Descanso do trabalho, né? Descanso físico, emocional. Agora, o que é errado? O que é errado é você colocar qualquer outro dia da semana como um dia sagrado, como um dia que deve ser santificado. Do mesmo jeito que ou seja, melhor, para ficar bem entendido, se você pegar qualquer dia e falar que as pessoas têm que guardar esse dia, como os judeus guardam o 7º dia, aí seria erro, né? Ou mesmo pegar o 7º dia e falar que qualquer outra nação tem que guardar igualzinho os judeus guardam. Aí seria um erro, porque Deus não pediu para essas nações santificar nenhum dia. Entende, irmãos? Não sei se vocês estão... E as pessoas fazem uma confusão danada com essa questão aí. Dia de guarda, Constantino mudou o dia de guarda, né? Estabeleceu o dia de guarda. Não é bem assim, tá? A questão, a pergunta a responder nessa questão de Constantino é a seguinte: Constantino instituiu um dia sagrado no lugar do sábado e pediu para que todos os gentios do Império Romano santificassem esse novo dia, né, o primeiro dia da semana, como os judeus faziam com o sábado? Essa é a questão, né? Qual seria a resposta para essa questão? Que não, né? Claro que não. Ele apenas... Aqui, eu vou voltar aqui no nosso diagrama aqui, ó. Ele apenas separou um dia como descanso físico,
como a lei civil. Não tem nada, no edito de Constantino, não tem nada de relação com aspectos espirituais, né? Certo? Então as pessoas não podem confundir as coisas. Hoje, por exemplo, tá certo que nós não estamos num governo absoluto, mas digamos que estivéssemos em um governo absoluto e o presidente Bolsonaro decretasse uma lei para que todos os comércios fechassem aqui no dia domingo e para que as pessoas descansassem nesse dia dos seus trabalhos, do seu emprego, né? Que transgressão da lei Bolsonaro estaria fazendo? Nenhuma. Agora, se Bolsonaro pedisse para descansar no primeiro dia da semana, considerando e prescrevendo mandamentos, dizendo que esse dia é sagrado e que nós deveríamos santificar o primeiro dia, não fazer nenhum trabalho, como os judeus fazem com o sábado, aí sim seria uma transgressão, tá? Assim, irmãos, ali no contexto de Constantino, até então, havia pessoas que no âmbito assim, físico, né? Não estou falando aqui na questão espiritual, mas havia pessoas que descansavam no sábado dos seus afazeres, né? Do seu emprego. Outros descansavam no primeiro dia da semana, outros em outros dias. E havia meio que uma bagunça ali. Não se sabia exatamente qual que era o dia civil de descanso. E aí Constantino decretou essa lei, estabelecendo o dia de domingo, o primeiro dia da semana. E como nós vimos, ele decretou o primeiro dia da semana, por quê? Porque foi o dia que... Realmente foi o dia que tinha a ver com Deus Sol ali, mas uma coisa não tem nada a ver com o outro. Não é porque ele decretou ali o dia de sol, o dia do sol, não é porque ele decretou essa lei civil que ele está mudando a lei de Deus, que ele está trocando o sábado pelo domingo. Não tem nada a ver, prezados, né? Não tem nada a ver. Porque como vocês viram, descansar, se tiver somente nesse âmbito aqui, ó, descansar, não está substituindo o sábado. Para substituir o sábado, segundo o sentido espiritual, é você colocar qualquer dia como dia sagrado e pedir para que qualquer pessoa santifique esse dia, proibindo todo e qualquer trabalho. Como vocês viram no próprio edito de Constantino, ele abriu exceção ali. Ele falou, as uvas, as vinhas, mas aí vocês podem trabalhar aí, não tem novidade não. Isso deixar claro que Constantino não estava fazendo do dia sagrado ali, não estava tornando um dia sagrado. Entende? Entendem? Era uma lei civil apenas. Isso aí bem claro naquele edito lá que você acabou de ler comigo. Isso jamais aconteceria se fosse sábado, né, no contexto judaico. Que por ser dia sagrado não abriria exceção de forma alguma para trabalho em vinha, né, no dia de sábado. Entende, prezados irmãos? Então assim, as pessoas confundem muito desse jeito, prezados irmãos. Prezados. O edito de Constantino não representou uma afronta, não representou de forma alguma uma afronta à lei de Deus. Não mudou o dia de descanso de Deus. Ok? Não mudou. Então, assim, é um erro muito grande. As pessoas misturam questões que estão no âmbito espiritual, misturam com coisas que estão no âmbito civil da nação. E faz uma salada tão grande. Certo? Eu sei que no concílio de Nicéia, acho que Nicéia, aí a questão do domingo se tornou uma questão espiritual, aí já é outro papo, né? Outra coisa, certo? Porque eu volto a dizer, não é só o domingo, qualquer dia da semana, segunda, sexta, qualquer dia, que a pessoa pegue esse dia e coloque esse dia como um dia sagrado, como um dia que as pessoas tenham que descansar para santificar esse dia, como os judeus fazem com o sábado, será pecado. Mas aí não é só os católicos, por exemplo, se eu não estou enganado, parece que os muçulmanos fazem isso na sexta-feira, também seria pecado. Porque aquilo que é sagrado de Deus não pode ser copiado. Um bom exemplo disso era o incenso, que era santo de Deus ali no templo, e as pessoas não podiam
ali no contexto, fazer uma cópia daquele incenso, porque aquilo que é santo não pode ser copiado, senão não é santo. Não pode ter várias coisas santas, né? Ok? Aí seria pecado, é pecado contra a lei, mas desse jeito. Agora, somente estabelecer dias como descanso civil, aí não estamos diante de pecado, não estamos diante de transgressões. Tem que saber separar as coisas, prezados irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo estudo.